Bom dia, bom dia, bom dia. Salve o bananã, salve as crianças. Bom dia, domingo. Portal ainda aberto. Vocês estão aproveitando? Não podemos esquecer disso, principalmente porque estamos em uma lua minguante. E essa lua minguante está vindo para ajudar ainda quem está preso naquela maçaneta, daquela porta que já está fechada, naquele ciclo que já encerrou. Vamos dar tchau, porque as energias de 2026 já estão vigentes. O grande portal 2026 já está aberto, gente. Então vamos aproveitar. O que está interessante, né? Como que são as movimentações, né? Como que é começar uma semana tendo a certeza de que desafios sempre terão, mas que mediante qualquer tempestade de tsunami, vulcão, redemoinho, o que for, manter-se respirando, fazendo escolhas mais assertivas, tomando decisões coerentes, gente. A gente começa a semana com o coração quentinho, porque foram todas essas felizes notícias que eu recebi na sexta-feira, que nós encerramos aí o meu ano de giro, o meu ano de terreiro. E, gente, e como uma coisa pode ensinar tanto, mesmo sem ter acontecido. É impressionante como o universo ele molda os nossos aprendizados, ele ativa a nossa expansão de consciência, ele faz com que a gente compreenda o que é a nossa intuição. Assim, como é que eu vou explicar isso? É tão sutil. Tem que ter tanta presença e tanta consciência. E hoje, como hoje houve um outro ponto que eu não tinha me atentado, como a presença e a consciência elas são importantes. Foram muitos detalhes em que eu não percebi. Eu só comecei a perceber ontem, depois do almoço. Nossa, e eu sou grata demais, gente, muito, assim, porque são oportunidades que se manifestam pela permissão que a gente dá de viver realmente o desafio, aprender a lição, mas principalmente manter-se na coerência. É muito fácil, ficou tão, com tudo que veio e com tudo que ainda virá, ficou tão claro para mim que quanto mais coerência a gente tem, mais a gente consegue. Eu não estou falando só de material, não. Porque a gente ainda está presa a esse conceito, né? O ganhar tem que ser material. Material é consequência da sua coerência. Nada é fácil. Porque até você chegar na coerência, você entender que desafio é aprendizado e que eles existirão, a distância é essa. Eu estou falando de enxergar esse ganho além.
É muito fácil você estar... Aí eu vou para a carta do preguiçoso, do Osho. Quando você está deitado, achando que já está tudo ok, mas você está deitado num espelho quebrado, que se tirar uma peça tudo desaba. Mesmo ali, se você se mantém na coerência, sabendo que você pode cair, você vai achar, você vai escutar a solução. Você pode até começar a cair, mas você sabe que ali, para aquele momento, houve uma decisão que não foi tomada com assertividade, foi uma escolha que naquele momento poderia ser a escolha melhor para aquele momento, mas a consequência final mostrou que não era. Não observou com presença. O aprendizado está aí. Não é colocar a culpa no mundo. É perceber que ali foram vários fatores que aconteceram, mas que tudo partiu de Alzinha. Sim. Mas de mais ninguém. Ninguém me amarra para fazer as coisas. Ninguém segura para fazer as coisas. E aí? Até quando nós continuaremos terceirizando? O portal está aberto justamente para transmutar isso, para mudar isso. As questões estão tão mais profundas, porque elas estão muito no sentir, que cada vez mais eu convido vocês para atentarem aos detalhes. Hoje, o Kim é da serpente, e a serpente vem falando muito de instinto de sobrevivência. Somos o último planeta. Gente, olha só, gente, nós somos o último planeta que está sendo resgatado. Até isso, nós somos os últimos. Eu escutei isso ontem, eu falei, não acredito. Até isso a gente é o último. Mas, para compensar, nós estamos também tendo a oportunidade de passar pelo processo em que os outros não passaram, com muito mais profundidade. Então tem um lado bom da coisa. Mas, olhando por esse âmbito, esse processo que a gente está passando, né, saindo desse privitimismo todo e indo para uma forma, saindo do cristal bruto para o diamante, a gente percebe que o sutil, a coerência, a coragem, e a verdade, elas serão cruciais para essa compreensão dessa profundidade que a gente está entrando nela, gente. São assuntos com muito mais coração. A gente vai parar de ser vítima, perceber que as situações estão ali, muitas vezes pelas escolhas que a gente fez. Eu vou dar exemplo de um dos meus filhos ontem. Ontem, um dos meus filhos, ele tá de volta. E ele não dormiu. Ele bebeu a noite toda. Eu tentei trazer ele pra praça. Ele tava no meio da feira, querendo caçar briga à toa. Tentei trazer ele, não consegui. Né? Quem não conhece, porque eu já conheço. Quem não conhece, eu sei que estava julgando, mas não sabe a dor profunda que ele carrega.
ele tem uma dor tão profunda que faz com que essa escuridão que ele vive, só para vocês terem o que é não desapegar, não compreender. Ele é um exemplo muito claro disso. Ele está num lugar tão escuro que as escolhas que vão sendo feitas, elas não são assertivas. São para, no momento, tentar minimizar essa dor. Isso acontece quando a gente está preso àquela porta que já está fechada, mas a gente insiste em abrir. Aquela mágoa, que é uma água parada, que a gente insiste em manter. Se eu compreendo o meu caminho, independente do que eu escolhi, isso é independente do que eu escolhi, se eu escolhi sozinha, se eu escolhi com alguém eu falo que, por exemplo, eu escolhi andar sozinha. Tem gente que escolheu andar com família. Independente da sua escolha, entenda que você faz a sua caminhada. Quem está com você está para contribuir, seja sua esposa, seja seu filho, seja seus pais. Se você ainda mora com eles, é uma escolha. Tudo é questão de escolha. Tudo é tomada de decisão. Mas lembre-se que essas escolhas têm consequências. Por que eu fiquei feliz com essa movimentação de sexta-feira? Porque essa compreensão que eu estou falando com vocês aqui não é de um dia para a noite, mas ela só é compreendida quando a gente realmente está aberto a compreender a gente mesmo, compreender aonde estamos na jornada. Essa nova era que vem, ela é pautada muito no amor e no coração. A mente, ela vai vir para organizar o que a gente está passando. Por quê? A mente, ela é uma ferramenta organizacional. Ela tem o objetivo de nos ajudar a organizar de forma prática isso tudo que a gente recebe aqui de dentro de informação. E compreender isso é compreender as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma. A equilibragem, quando acontece, gente, eu tava desse jeito, sexta-feira, o desprendimento energético estava tão grande que eu estava cochilando, imagina. Isso não acontece do tanto de desprendimento energético que estava. Quando a gente entende isso e essa forma global de enxergar, a gente compreende como que a gente está lidando no dia a dia. Talvez a forma que eu fale aqui fica parecendo que é muito magístico, né? Que é muito místico. Não é. Não é tão místico como parece. É mais prático do que vocês imaginam. Muita gente me pergunta, mas você tá sempre de bom humor, você trabalha, né, com isso o tempo inteiro. Só que todos nós podemos trabalhar isso o tempo todo.
Eu escolhi ir por um caminho talvez mais desafiador, mas que me traz uma consolidação de coerência maior. Aí eu compreender que o que eu estou passando, eu preciso para aprender a receber o próximo passo. A movimentação, que eu já falei com vocês, que vai ser ano que vem, vai depender muito de quão vamos movimentar com coerência. Gente, eu fui tão atentada a isso, a atitude, mas não atitude vazia, uma atitude coerente. E eu comecei muito mais fortemente isso quando eu virei a minha revolução solar. Nossa, foi bem na minha revolução solar. Porque não adianta o movimento não ser coerente. O portal está aberto para que isso se torne real até 31 de dezembro. Autoconhecimento é prática. Essa movimentação energética que eu falo aqui, ela é prática, ela é do dia a dia. Como que você lida com você no dia a dia? O quão você é ainda reativo com as coisas? Nós somos ainda seres primitivos, nós somos muito reativos. Hoje está falando do instinto, nós somos um planeta primitivo. Estamos aí indo em direção ao diamante, mas a gente ainda é muito bruto. Pensa nisso. O quanto que você ainda vai continuar na reatividade? Pegue a sua última maior reatividade, sai fora. Eu adoro fazer isso. Eu saio fora e olho como que eu estava ali naquele momento, como é que eu reagi, o que aconteceu no global, o quão foi devastadora aquela reatividade. Saia da sua maior reatividade e veja o poder que a reatividade tem. Mas é um poder maior de destruição. Primeiramente sua. Mais ainda do que o externo. Nós ainda temos aí umas 2 semanas para frente. Vamos aproveitar. Hoje tem Padilha, tem Exu. Então vamos ver o que a espiritualidade traz pra gente. Hoje eu já tô falando muito. Hoje eu tô falando demais. Vamos lá? Respira. Apesar de no tempo Cronos todo mundo achar que já não dá para fazer mais nada, é agora, é nesse momento crucial do planeta em que a gente tem que realmente começar a fazer 2026 acontecer. Sim. Vamos lá? Peço licença aos mentores, mestres e guias de cada um que irá receber a mensagem, que seja de conforto, que seja de alento, que seja de muita prosperidade, abundância e felicidade para esse domingo, para essa semana. Assim é, assim é, assim será. Olha, vocês cortaram diferente hoje. Energia. Em um dia aqui, o Kim é o da serpente, no tom harmônico, que interessante. Ai, gente, eu perdi meu óculos. Então, vai ser dias de glória, né? Eu sei meu óculos. Vou ver se eu vou conseguir ler. Acho que eu não vou conseguir ler sem óculos. Não vou conseguir ler sem óculos. Que pena. Energia. Aqui é o quanto que nós... Eu queria ler a mensagem da energia é tão linda, mas sem óculos eu não vou conseguir. A letra é muito pequenininha.
Pensa o quão nós desperdiçamos energia com o que não é nosso. Dispor de nossa energia para o bem e para nossa autoconfiança, nosso autoconhecimento e nossa autoconsciência vai fazer toda a diferença. De tudo que a gente falou e de tudo que a gente está falando. Olha que interessante. A energia saiu bem no dia que eles estão pedindo para lembrar que o portal 1212 não está aberto, e o quanto que a gente falou de coerência. Que energia, apesar de sermos energia, o quanto que a gente trabalha isso no dia a dia. Porque tudo que a gente faz, a gente está liberando energia. Tudo que a gente faz não ecoa só na gente, ecoa para o mundo. O que estamos ecoando e o que estamos refletindo para o mundo? Nossa! Cuidado! Aqui hoje está no contrário. Vamos no contrário. Olha, o Atami. Ai, aqui é diferente. Padilha é diferente. O Atami, espiritualidade menor. O quanto que mediante isso tudo você tem fé. Quem me atendeu domingo, sexta-feira, foi Caveira. Pombagira Caveira. E ela falou muito disso, né? Fé é acreditar naquilo que nós não vemos. O quanto que, ao liberar essa energia, a você colocar, nossa, o verbo agora fugiu. Você colocar essa energia a seu favor, o quanto que você tem fé para acreditar que as coisas acontecem em um momento em que necessita acontecer e no momento exato para elas acontecerem. Eu não contei para vocês que eu tive a oportunidade na sexta-feira de receber muitas mensagens, mas por quê? A coragem de, mesmo na escuridão, seguir em frente. Foi um ano desafiador. Relacionamento feliz, interessante. Essa carta saiu ontem. O quanto que a gente se relaciona com a gente mesmo e continua feliz, continua com fé, mediante qualquer desafio. Somos energia. Que tipo de energia que a gente está atraindo? Vamos ver o animal de poder essa semana? Quem que vai nos auxiliar a refletir isso melhor, a estar mais presente, mais consciente, e a palavra do ano, coerente. Agora é a palavra da vida, não é a palavra só do ano. Agora é a palavra da vida, porque nós estamos aqui o quanto querendo ser coerente. Nossa, o leopardo, amei! Logo essa semana? Show! O leopardo. Olha que lindo, gente. Atua com a energia da força do silêncio compenetrado. Está no momento de, no silêncio, ficar alerta para manter foco nas oportunidades futuras, com a certeza de proteção do plano espiritual nas adversidades. Manter sua fé alinhada e o autorrespeito e a autoconfiança. Gente, a mesa me surpreende todas as vezes, mas eu não me deixo de sentir e de ficar extasiada com o que a mesa traz. Eu sou a graça, o foco, o poder e a agilidade. No silêncio,
Acredito na orientação de vida e compreendo os aspectos do caminho a ser percorrido. Utilizo a sabedoria para o equilíbrio e a estabilidade. Amém! Tudo que a gente falou hoje. Aproveitem esse portal, gente, aqui, ó. O Osho Padilha e o Tranca-Ruas aqui, ó. Eles não me deixam mentir tudo que eu falei. Eles só vêm confirmando. Obrigados, meus mentores. Obrigada demais da conta. Aproveitem essa semana, gente. Aproveitem essas últimas 2 semanas para realmente fazerem acontecer. Para realmente colocarem em prática o que vocês aprendem todos os dias. E lembrem-se, sutileza, coerência, observação, coragem de serem verdadeiros, para que realmente vocês compreendam a energia que vem aí pela frente. Gratidão, 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 lindo domingo e até a próxima.